Boa noite a todos. Glória a Deus estar aqui novamente nesse altar de exaltação, na glória e no nome de Deus. E gostaria de agradecer primeiramente ao pastor João Adair, pastora Kátia, pastor Nabete, por mais uma vez essa oportunidade de estar aqui. E a paz do Senhor para todos vocês. Mais perto aqui. Tá bom. A primeira vez que eu estive aqui em cima, eu senti o peso da responsabilidade de estar aqui. Porque é muito difícil estar aqui prestando um testemunho da obra de Deus numa vida de uma pessoa. É muita responsabilidade, se não a maior delas. Porque aqui eu tenho que trazer com a maior fidedignidade possível, com maior precisão, maior clareza, para todos verem e sentirem como Deus age e opera em nossas vidas. Eu confesso que também fiquei muito emocionado, porque essa catedral, esse templo, me traz muito boas lembranças de uma infância tenra. Eu pedi para colocar uns slides, seria possível? Esse sou eu quando criança. E essas lembranças me faziam olhar para cá enquanto estavam erguendo esse templo, e olhava esse templo imaginando como ele era interessante. Para mim parecia uma casca de tartaruga. E como todos verão, essa casca de tartaruga terá muita importância na minha vida, como eu demonstrarei aqui. E hoje eu estou aqui congregando com todos vocês, com a glória de Deus, e para mim é uma bênção estar aqui novamente. Eu tive uma infância bem plena, como podem ver, uma criança saudável, feliz, com muito amor e afeto dos meus pais, com abundância material e tudo que uma pessoa precisa para se desenvolver com perfeição. E pude, a partir dessa infância gloriosa, pródiga, eu pude crescer, ser adolescente e cheio de vida. Tem no próximo slide, por favor. E quando adolescente, aquele rapaz cheio de vida, isso ainda é minha infância, aquele rapaz cheio de vida, com curiosidade, com ânsia, com aquela necessidade de viver a vida ao máximo, conhecendo, experimentando, tendo contato com as pessoas, aproveitando tudo que a adolescência pode proporcionar, como um primeiro momento das nossas vidas, quando nós tendo contato com o que Deus nos colocará nos caminhos. E essa adolescência, eu com meus amigos, nós buscávamos passear na cidade, frequentávamos as festinhas, como todo jovem, íamos acampar, e num acampamento que nós fomos, eu conheci uma cachoeira, e essa cachoeira era linda, bonita, sempre vistosa, ali no córrego Taboquinha, e essa cachoeira, ela era sempre acolhedora, nos acolhia, satisfeita todos os fins de semana quando nós lá estávamos. Até que chegou a época de chuva, final do ano, Brasília chove muito,
e se estendendo essas chuvas até fevereiro. Em fevereiro, primeira semana de aula, um amigo que não conhecia a cachoeira estava desejoso de conhecer essa cachoeira que todo mundo falava, né? A pré-falada cachoeira. E essa cachoeira era a alegria nossa, que nós lá ficávamos a manhã toda, a tarde toda, tomando banho e brincando. E nesse dia, eu, antes de sair para pegar o ônibus, para ir até a cachoeira, onde encontraria, na verdade, eu encontraria um amigo no meio do caminho para nós irmos de carro. E antes da minha saída, minha mãe falou assim: ô meu filho, isso era um domingo, fica mais um pouquinho em casa, fica mais. Eu falei: mãe, eu prometi para os meus amigos que eu iria hoje, porque o Daniel, ele não conhece a cachoeira. E ele queria muito, a semana toda a gente veio falando disso. Mas tenha certeza, eu vou e volto rápido. Eu peguei o ônibus, fui e lá chegando, topei com esse meu amigo, Daniel, o meu outro amigo, Zé Arroio. E aí, quando eu vi, o pai do Zé Arroio queria também. Naquela hora eu fiquei muito insatisfeito, né, com a presença de uma pessoa mais velha, né, de um adulto. Nenhum jovem às vezes não gosta. Mas olha como Deus age, né, e coloca uma pessoa mais sábia no momento. E eu sei que, um pouco contrariado, nós fomos, eu principalmente contrariado, fomos para a cachoeira. E lá chegando, me despi rapidamente, fui logo descendo as pedras, e quando me posicionei para pular, enquanto os outros meus dois amigos estavam se despindo, eu peguei e saltei, né, de ponta. E ali de ponta fiquei, né, bati a cabeça no fundo do rio. Naquele momento, eu senti um curto-circuito dentro do corpo, o filme da minha vida passando na cabeça, e eu boiando, igual uma folha seca numa água, né? Sem movimento já. E eu escutei um pouco zonzo, eu não estava entendendo nada daquilo. E eu vi o desespero dos meus amigos, e o pai desse meu amigo, que lá estava gritando: acorde o Cláudio, ele teve um acidente. E os meus dois amigos desceram correndo as pedras e puderam me retirar da água. Eu já não movimentava e não respirava mais autonomamente. Enquanto isso, meus amigos enquanto faziam a respiração boca a boca, o pai do meu amigo correu numa choupana ao lado, e o dono dela, ele pegou o único colchão que talvez ele tivesse naquela casa e ajudou para me buscar lá na beirada da água. E naquele momento também, por coincidência ou não, mas eu acredito que é o destino, passava um senhor numa Kombi, e aquele senhor com uma barba, cabelos compridos, parecendo Jesus. Nós até brincávamos quando nós víamos na cachoeira ele passando, porque ele sempre passava por lá. E nós chamávamos: olha Jesus na Kombi. E era ele, era a mão dele lá. Porque foi graças a ele que nós tivemos um carro para que eu pudesse ser levado até o hospital. Eu sei que meus amigos desceram o colchão, e o pai do meu amigo, a pessoa da Kombi e o dono da choupana, e me retiraram da água, da beirada, e me levaram até o carro. Para vocês verem como é uma situação tão
distinta, né? Nós achamos sempre que conhecemos por onde passamos, né? Mas a vida muda, às vezes, por um pequeno detalhe, né? Quando nós lá tomávamos banho, naquela cachoeira, a água, eu tinha 1,78 m, ela batia na altura do meu peito. Aquele dia estava abaixo do meu joelho, com tanta terra, tanta areia, que tinha descido, desprendido das encostas, para assorear o rio. E eu não percebi porque a água estava turva. E eu, naquela pressa de chegar, acabei ficando. Eu sei que meus amigos me colocaram dentro dessa Kombi e fui levado para um hospital. E lá no trajeto tive assistência de respiração boca a boca deles. E lá no hospital me acolheram lá na emergência, no Hospital Brasília. Antigamente era o hospital de base. Não, desculpa, era o Hospital Golden Garden. E fiquei lá um instante, depois fui para o hospital de base, no politraumatizado. E mais tarde, no outro dia, na verdade, eu fui para o Hospital Sarah Kubitschek. Não tinha a menor ideia do que tinha me acontecido. Não sabia o que era. Eu, filho de um pai médico, cirurgião, minha mãe enfermeira, e eu não sabia o que tinha acontecido. E fiquei sedado uma semana com coma induzido, e depois acordei, já traqueostomizado, né, no ventilador, cheio de monitores, soro e tração na cabeça, que eram pesos, para tentar dar o espaçamento na coluna vertebral. E aí, ali, eu não entendia nada do que estava acontecendo ali, por que eu estava lá, o que tinha acontecido comigo. E eu, naquela minha ignorância, não entendia nada. E um pouco me bateu o desespero, o que aconteceu comigo? E aí eu fui perguntar para o meu pai médico, experiente, e ele falou assim: meu filho, infelizmente você lesou a sua medula, né, que fica dentro da coluna vertebral, em nível de C3, C4, C5. Se tivesse um pouquinho mais acima, tinha morrido fatalmente na hora. Mas você escapou, você também poderia ter morrido. Mas quanto mais alto, mais risco de morte. E você perdeu os movimentos, perdeu a respiração, e podia muito bem ter morrido no trajeto da cachoeira até o hospital, mas você está aqui. E aí eu perguntei para o meu pai: pai, essa minha condição física, ela é para sempre irreversível? Ele falou: não, meu filho, só quem sabe é Deus. Deus que sabe. E naquele momento, eu passei a não acreditar na derrota. Passei a orar e a rezar. Eu trago uma passagem aqui, que reflete muito bem isso. Mais perto. Em Hebreus 11.1-3, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Em Marcos 9.23, Jesus disse: se podes, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível.
E aí eu passei a acreditar que só Deus poderia me tirar dali. E eu nunca acreditei na derrota. Não acreditei. Eu sabia que um dia eu sairia dali. E eu seria o mais colaborativo possível. E eu fui. Eu fiz tudo o que me mandavam, fazia a fisioterapia da forma que eles determinavam, as várias vezes por dia. E com isso acabei fortalecendo um pouco do músculo que sobrou, que era do trapézio. E esse músculo do trapézio, ele me permitiu a movimentar o ombro para cima, como eu faço agora. E esse movimentar, ele fez toda a diferença na minha vida, porque a partir do momento que eu comecei a movimentar o trapézio, enquanto eu estava fazendo fisioterapia, eu estava bloqueando o funcionamento do respirador. E aí o médico, o meu pai e o fisioterapeuta ficaram impressionados com aquela situação inusitada. E eu fiz de novo e bloqueou meu pai. Meu filho, faça de novo. E eu fiz. Travou o respirador. Ele falou assim, vamos fazer um teste. Eu vou desconectar o respirador de você e você vai fazer esse movimento. Quando eu fiz o movimento sem o conector do respirador, se viu que entrava ar. O ar passava para dentro do meu pulmão. E com isso eu comecei a fazer movimentos como um asmático e o ar entrava. Meu pai, que teve uma experiência muito grande com Assis Chateaubriand, porque em 61 ele foi convidado para acompanhar o dono de Diários Associados, em Nova York, e ele teve a oportunidade de trabalhar no maior centro de reabilitação do mundo à época, em 61. E ele aprendeu a lidar com uma pessoa na minha condição lá. E foi Deus que o capacitou para um futuro eu estar aqui dando esse testemunho. E ele, naquele momento, ele falou assim para o fisioterapeuta, nós podíamos colocar um pulmão de aço para complementar esse movimento que ele faz. O pulmão de aço era uma carapaça que envolvia o corpo de uma pessoa com paralisia infantil normalmente, e ali fazia uma pressão negativa, fazendo com que o ar entrasse e saísse normalmente. E associado esse movimento de ombro e esse aparelho, eu comecei a voltar, a respirar. Esse pulmão de aço, eles criaram uma casca acrílica que foi chamada de casca de tartaruga. E era como se, ironicamente, me trouxesse essa lembrança da minha infância, né? Quando passava por aqui. Eu sei que eu voltei a respirar e dali eu jurei que eu faria uma coisa grande e que pudesse motivar as pessoas, que pudesse ajudar o meu país de alguma maneira. E assim foi. Eu gostaria de colocar uma outra passagem em Tiago 1.2-8-12, coloca-se aqui. Meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Glória a Deus. E aí eu vi que Deus agia na minha vida e age até hoje, como age na vida de todos os irmãos e todas as irmãs. Por mais que às vezes nós passamos por provações, privações e tribulações, nós devemos ter fé, muita fé, né? E tudo tem um motivo na nossa vida. Eu trago uma passagem muito bonita que eu acho que é importante destacar. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, depois que eu voltei para casa, voltei a estudar e decidi fazer uma coisa grande para cumprir a minha promessa com Deus. Eu queria voltar a estudar, eu tinha interrompido meus estudos no último ano, no terceiro ano do ensino médio, e aí retornei. E ali eu já sabia o que eu queria fazer direito. Meu pai tinha me sugerido isso. E eu estudei, passei no vestibular da UNB, não fui aprovado na primeira vez, por um despreparo mesmo, e a segunda vez eu passei. Essa imagem aí mostra as reportagens que à época eu recebi. Recebi até telegrama do presidente da República na época. E foi com uma alegria que eu alcancei o curso de Direito, pensando em um dia servir a magistratura, para poder servir a justiça, poder trazer a justiça como Deus me orientar e me capacitar. E eu sei que no primeiro ano daquela universidade, minha professora era uma procuradora regional da República, e ela falava o que fazia e eu fiquei encantado com aquilo. E eu, contrariando meu pai, decidi fazer concurso para o Ministério Público Federal. Um Ministério Público. E isso fez toda a diferença na minha vida. Eu pude lutar para combater a corrupção, lutar pela causa das pessoas com deficiência e fazer outros trabalhos de grande importância que eu conseguia fazer de acordo com a minha capacidade e também minhas limitações. Mas Deus sempre me capacitou. E nunca faltou, né? E eu lembro muito bem, e eu trago essa passagem de Isaías 10:1, 2. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça, os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Eu levo isso muito comigo, porque meu trabalho é para evitar que isso aconteça. E eu sei que depois que eu saí do SAR, eu continuei minha jornada, atuando e lutando para tentar corrigir essas iniquidades que existem aí. E eu sei que o meu pulmão, ao longo desse tempo, de 1988 para 2017, ele foi diminuindo de tamanho. Foi diminuindo de tamanho, foi diminuindo cada vez mais de tamanho. E eu não sentindo nada.
Só sentia uma sonolência o dia todo. Começava a estudar, dormia. Trabalhava, dormia. E o dia todo sem motivação. E eu não sabia o que estava acontecendo. Fui fazer o mestrado na Espanha, em Direito Constitucional, e lá já apresentava muita dificuldade já respiratória e muita sonolência. Meu pulmão, ele não gerava oxigênio suficiente para o meu corpo, e por isso, com o aumento do índice de gás carbônico no meu pulmão, eu tinha muita sonolência. Eu sei que voltando já para o Brasil, eu já sido lotado aqui em Brasília, na Procuradoria da República no Distrito Federal, e ali eu comecei a procurar casa para morar aqui e, ao mesmo tempo, sentindo já o corpo alguma coisa, essa fadiga e a falta de ar. E até que minha esposa decidiu, como ela conhecia mais médicos em Goiânia, me levar no fim de semana para que eu fosse consultado lá, para ver o que estava me acontecendo. E eu sei que foi na sexta-feira, cheguei passando mal lá em Goiânia, não me senti bem, à noite eu não consegui dormir direito. E fui para o hospital, e o médico me prescreveu uma hidratação, porque ele achava que eu estava com insolação, porque eu tomava muito sol na Espanha. Mas aí eu voltei para casa. E aí no outro dia, dia 22 de julho, era o aniversário da minha mulher, eu estava tomando banho, e aí, na hora de tomar banho, eu fiquei roxo. E aí, quando fui deitar, tive uma parada. Eu fiquei morto 10 minutos até o SAMU chegar. Fiquei cinza, cor cinza, escura já. E minha sogra fazendo respiração boca a boca, meu sogro tentando atender até o SAMU chegar e minha esposa desesperada orando na sala. Mas Deus sabe o que faz. E naquele momento de morte, a única sensação que eu tinha era de levitar. Estava levitando e eu estava de olho fechado. Mas eu percebi que eu não estava levitando, eu estava no meio aquoso, eu estava em alguma coisa com água. E eu abri os olhos e quando eu olhei, eu estava vendo uma parede de um ventre de uma mãe. E aquele ventre, por ele, ali entrava a luz externa. E eu escutando vozes lá fora. Eu tentando entender o que essas pessoas estavam dizendo. Assim que eu prestei atenção, eu vi que eu estava num julgamento. E aí eu escutei eles debatendo o meu caso. Quando então eu escutei uma senhora falando, ele tem que voltar. Ele precisa voltar, ele tem uma missão, ele tem que estar lá. E eu, escutando aquilo, como se eu tivesse sem entender nada, né? Claro, óbvio. E a mulher falou, ele tem um precedente espiritual que obriga ele a voltar e ele tem que voltar. E aí eu voltei aqui. Né? E Deus maravilhoso me ressuscitou. Eu devo ter ficado uns 20 minutos morto. É um tempo suficiente para ter sequelas irreversíveis, né? E não estar aqui podendo falar com nenhum de vocês aqui hoje, né? E Deus colocou a mão. Deixa eu dar uma passagem. Eu já estou acabando. Eu vou trazer uma outra passagem. Lamentações 3.55-58. Clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova.
Tu ouviste o meu clamor. Não feches os teus ouvidos aos meus gritos de socorro. Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste: não tenha medo. Senhor, tu assumiste a minha causa e redimiste a minha vida. Então foi Deus que me trouxe aqui. Glória a Ele. Esse Deus que é o nosso Jeová Rafá, aquele que dá restauração completa ao homem, que cura as enfermidades, que dá saúde e que nos dá a vida e força para vivê-la. Então esse é o nosso Deus. Dentro do momento, já depois de ressuscitado, eu fui sedado no hospital, e naquele momento de sedação, de coma induzido, eu sempre via e escutava um nome, Josué 1.9. Josué 1.9. E eu ficava escutando isso. Quando eu despertei, eu perguntei para minha sogra, que é muito crente, temente a Deus, e ela abriu a Bíblia ali para mim. Eu não lembrava da passagem. Diz: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você para onde você andar. Aleluia. Então, nós não podemos nos deixar abater. Eu tive Covid esse ano, e os médicos ficaram muito preocupados pelo quadro do pulmonar que eu tive. Mas eu não tive medo, não. Eu acreditei em Deus e não tive nada. Não tive nada. Tive uma febre de um dia, perdi o olfato 3 dias e minha saturação caiu levemente. Mas eu estou bem, estou ótimo. Deus é maravilhoso. Ele age em nossas vidas. A gente tem que ter fé. Fé que Ele vai agir. Ele vai atuar nas nossas vidas. A gente não pode deixar e acreditar na derrota. Nós somos todos vencedores, porque nós somos filhos dele. E eu agradeço por todos aqui, por me darem novamente essa oportunidade de dar esse testemunho, que para mim é uma responsabilidade muito grande, porque aqui eu venho trazer uma mensagem dele, e eu espero ter correspondido a isso. Só queria fazer uma citação de encerramento. Isaías 12.2. Deus é minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. A Ele toda a honra, a glória e o louvor. Amém a todos. Obrigado.